Crise existencial. Aceite ajuda para sair. Vamos estar pensando um pouco sobre a vida de Elias dentro do que está relatado no livro de 1 Reis, capítulo 19, ok? 1 Reis 19:3 vai dizer: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Eu penso que eu posso estar falando para pessoas que um dia estiveram muito ativas nas batalhas da vida, pessoas que já venceram guerras que ninguém acreditava que elas pudessem vencer. Então, assim como Elias, homem, ser humano, embora tenha sido o profeta que matou os profetas de Baal, o profeta que fez parar de chover, o profeta que fez voltar a chover, esse profeta tinha o seu lado humano, igual a muitos de nós, que temos lutado na vida, lutado pela vida de outros. Eu acredito que eu posso estar falando para pessoas que por muito tempo foram vistas e cobradas e pressionadas para serem super-humanos ou superpoderosos. A cobrança sobre alguém que opera ou um dia operou no poder, na unção de Deus, é muito grande. As expectativas e a pressão sobre quem opera no poder de Deus é intensa demais. Então, se você está vivendo uma pressão dessa, se você está vivendo um momento desse, aceite ajuda, peça ajuda. Vamos então estar falando sobre Elias, a crise existencial de Elias. Esse era Elias, cheio de poder, mas com um lado humano. Vamos mergulhar nessa história fantástica. Você vai ver como Elias foi conduzido, os movimentos, as ações que Elias fez, que o estavam conduzindo para uma crise, ou dando indícios de que ele estava vivendo uma crise. E como Elias começou a sair dessa crise. A ajuda que Elias recebeu foi o início da sua saída da crise existencial. Então vamos ver o lado humano desse profeta e trazer para a nossa reflexão. Alguns de nós podemos operar em um poder sobrenatural absurdo e sermos, vez por outra, atingidos no âmbito pessoal, nas limitações humanas a que estamos sujeitos. Comece a entender uma coisa: você não é superpoderoso, você é gente, você é humano. E essa história de Elias, em 1 Reis 19, no verso 3, diz assim, Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu. Então vamos começar a identificar o que desencadeou em Elias o desejo de fugir. Vamos analisar, vamos pensar se estamos fugindo, do que estamos fugindo, por que estamos fugindo e para onde a fuga pode estar nos levando. Vamos analisar essas questões a partir do quadro vivido por Elias. Como já mencionei, não estamos analisando o profeta Elias. Por isso, nós não vamos entrar na questão da caça de Jezabel ao profeta ou ao profético. Nós vamos estar analisando o que passou, o que aconteceu com o ser humano Elias, com o homem Elias.
Nos versos anteriores do capítulo 19, nós vemos que Elias sofre uma ameaça. Jezabel manda um mensageiro para dizer, vou te matar. E o verso 3 do capítulo 19 de 1 Reis vai dizer, Elias ficou com medo e para salvar a vida fugiu. A ameaça de Jezabel disparou um gatilho em Elias, e esse gatilho foi o medo, que fez Elias fugir para se salvar. Para se salvar, Elias fugiu. Então pense nessa possibilidade. A fuga pode acabar se tornando um mecanismo de defesa. A pessoa foge para se proteger e pode ser que fuja para não enfrentar a realidade. Elias, ameaçado, pressionado, confrontado, fugiu. E aí eu te pergunto, o que tem te pressionado? O que tem te ameaçado? O que tem te confrontado ultimamente? Tem pessoas que se sentem pressionadas por responsabilidades que não querem assumir, ou se sentem incapazes de assumir responsabilidade. Sentem medo da responsabilidade, preferem fugir. Pessoas que se sentem pressionadas por erros que cometeram, têm medo de assumir seus erros e aí fazem a opção de fugir. Então a pressão, o confronto, a ameaça acaba gerando medo que dispara um gatilho, foge. E acabamos entrando em fuga. Quero que você lembre, estamos analisando as ações de Elias pela perspectiva humana, não o profeta. Então Elias ele pode ter se sentido pressionado por Jezabel, com o comando que Jezabel mandou, vou te matar. E a pressão de Jezabel pode ter gerado esse medo que o texto nos fala. E por medo, para salvar a própria vida, para se proteger, Elias fugiu. A fuga da realidade, presta atenção, guarda isso. A fuga da realidade pode ser um indício de que alguém está indo em direção a um quadro depressivo. Vou repetir. A fuga da realidade pode ser um indício de que alguém está indo em direção a um quadro depressivo. E por que eu estou falando isso? Na fuga, quando Elias foge, ele começa a dar indícios de que estava entrando em um quadro depressivo. E aonde a gente vê isso? Vamos no texto. 1 Reis 19:3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. E segue o texto. Deixou ali o seu ajudante. Elias foge junto com o seu ajudante, com o seu moço, com o seu companheiro. Foge junto com uma pessoa. Mas quando chega em determinado lugar, Elias deixa essa pessoa ali e faz a opção de caminhar solitário, de continuar sozinho. Um dos sintomas que pode parecer que alguém está entrando em um quadro depressivo, ou um dos sintomas que pode indicar, pode parecer que alguém já está em um quadro depressivo, é evitar estar em companhia de outra pessoa. Elias deixa o seu ajudante e segue sozinho. Buscar o isolamento pode ser um sintoma de quem está caminhando para um quadro depressivo. Mas o que é o isolamento? Isolamento não é apenas buscar estar sozinho. Isolamento é buscar estar
em um lugar de conforto para fugir da realidade em que se encontra. Essa realidade pode ser um confronto, pode ser uma pressão, pode ser a pressão da própria realidade de vida. O fato é que Elias optou em ficar isolado. Elias fez a opção de estar sozinho, estar isolado, deixando seu ajudante e indo para o deserto. É o que diz o verso seguinte, 1 Reis 19:4. E foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Eu estou te dando toda a trajetória, toda a caminhada do homem Elias. E isso pode começar a se fazer muito semelhante à vida de algumas pessoas. Pode ser alguém que está me ouvindo, ou pode ser você que está me ouvindo conhecer alguém que está num quadro desse. Então a proposta aqui é analisar o que possa estar acontecendo com alguém para poder ajudar. Então Elias foi para o deserto, se isolou, ficou solitário. Como é que isso se aplica em nós, esse episódio de Elias? A pergunta é, para qual deserto as pessoas fogem hoje? Onde as pessoas entram, fogem, mergulham para estarem sozinhas? O deserto, nesse contexto, pode ser um local em que a sua mente foge em busca de conforto. Cada um foge para o seu deserto, para o seu lugar de conforto. O deserto é o lugar onde a mente busca se isolar da realidade. É o lugar onde a mente busca o conforto para fugir da realidade que deveria ser enfrentada. Qual o lugar que alguém pode estar se escondendo na atualidade, nos dias de hoje? De que realidade ou de quem alguém pode estar fugindo e buscando isolamento? Guarda isso. Se você reconhecer que o lugar para onde você está escolhendo fugir é tão somente para não enfrentar a sua realidade, o seu processo de cura já está brotando. Vou repetir. Se você reconhece que o lugar para onde você está escolhendo fugir é tão somente para não enfrentar a sua realidade, o seu processo de cura já está brotando. Existem inúmeras maneiras de fugir da realidade ou de si mesmo. Eu vou fazer uma observação, vou contextualizar o deserto, a busca pelo isolamento nos dias de hoje. Hoje em dia, a maneira mais prática para as pessoas buscarem uma fuga, um isolamento, buscarem mergulhar num deserto, é a internet. A internet hoje em dia é o local de fuga para muita gente. A internet abriga muitos que querem levar a mente a fugir da realidade. Pessoas que navegam na solidão da noite para lugares escuros, onde a mente busca o conforto para fugir do confronto consigo mesmo e fugir da sua própria realidade. Estou mencionando uma das opções de fuga nos dias atuais. Determinadas buscas na internet. Lugares escuros e obscuros que a mente procura ir para buscar conforto e fugir da realidade. Mas vamos continuar e chegar no momento, isso foi só um fundamento para que possamos analisar algumas coisas que nos levam para a fuga, nos levam a fugir da realidade e acabamos nos isolando, e no isolamento acabamos entrando em um processo de crise na qual, se não tivermos ajuda, fica difícil sair. Mas Elias conseguiu começar a sair desse processo de crise, da fuga, do isolamento, quando chegou a ajuda.
1 Reis 19 vai dizer que ele foi, 19:4, ele foi ao deserto, caminho de um dia, se sentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Do isolamento para o desejo de morrer. Conecte esse sentir de Elias, essa vontade de morrer, com o que deu início a esse quadro na vida dele. O início está lá no verso 3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu. Logo, pode ser que o desejo de morrer seja a maneira que alguém encontra para tentar se salvar. Já parou para pensar nisso? Que o desejo de morrer é a maneira que alguém encontra para tentar se salvar. Mas se salvar de quê ou de quem? Se salvar da realidade, da pressão, do confronto, das ameaças. Elias está diante do momento mais difícil da sua história. Ele decidiu que não queria mais viver. Não pense que desejar a morte pode te salvar da realidade que te cerca hoje. Elias chegou no mais profundo buraco que pode haver na alma de um ser humano, que é perder a vontade de viver. Mas é exatamente nesse lugar onde tudo indica que não tem mais volta, que Deus entra para redefinir a história. Deus está falando, a morte não vai te salvar, mas eu posso te salvar da morte e te ajudar a vencer o desejo de morrer. É no momento em que a vida perde o sentido, é no momento em que estar vivo é o que menos se deseja, aonde as lágrimas são o alimento. É nesse momento, é nesse capítulo, é nessa cena do filme da sua história que Deus entra em cena junto com você para te ajudar a sair da crise. É quando a própria pessoa já desistiu de si mesma e da própria vida. Deus fala, eu não desisto de você. Se você conhece alguém nessa condição, que já não tem mais esperança de que algo bom possa acontecer e está desejando morrer, acredite, é daí que Deus quer arrancar essa pessoa. É nesse cenário que Deus surge repentinamente. Se você está com esse pensamento, saiba que é daí que Deus quer te arrancar. Lembre-se, aceite ajuda para sair da crise existencial. Deus está enviando essa ajuda até você. Pode ser por meio de um profissional, pode ser por meio de um amigo, pode ser por meio dessa palavra. Deus vai te arrancar desse quadro e dessa condição. Você não precisa lutar contra isso, não precisa tentar não sentir isso. Só aceite ajuda. Se permita ser ajudado ou se permita ser ajudada. Deus vai no mais profundo do escuro da alma, da falta de esperança, do medo do amanhã, do medo das ameaças, das pressões da vida, da falta de opção. É aí que Deus fala, não desisto de você. Deus vai no meio do deserto. Não foi para lá que Elias foi? Deus vai no meio do deserto que você se encontra. Vai no meio do nada e te traz de volta para a vida plena. Deus quer dar um novo significado para a sua vida, para que você possa dar um novo significado à vida de alguém. Mais adiante nós vamos ver, não hoje, vamos ver isso com muita nitidez na vida de Elias. O deserto foi o lugar onde Elias pediu a própria morte. Mas Deus não autorizou Elias morrer. E foi ali que Deus entrou
para arrancar Elias dessa condição e dessa situação, enviando ajuda. Por mais que você peça a morte, esse pedido Deus não vai atender. Ele vai te enviar ajuda e ele vai te arrancar daí. Lembre-se, estamos falando de aceitar ajuda para sair desse momento de crise existencial. E aí chega a ajuda para Elias. 1 Reis 19, verso 5. Elias se deitou debaixo da árvore, caiu no sono. De repente, diz a Bíblia, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Foi no deserto, onde Elias se isolou, que Deus enviou um anjo, não só para alimentar Elias, mas para falar com Elias. Elias tinha deixado seu ajudante. Lembra disso? No verso anterior, que Elias deixa seu ajudante e segue para o deserto. Elias tinha deixado seu ajudante para mergulhar na solidão, no isolamento. Mas Deus manda um anjo para dizer a Elias: mesmo que você queira ficar isolado, ficar sozinho, eu não vou permitir. Estou mandando um anjo para falar com você, Elias. Guarda isso. Quando Deus decide mostrar que não desistiu de você, Ele envia pessoas para falar com você, para dialogar com você, para conversar com você, para te animar e te fazer comer, te alimentar. Olha o que o anjo falou para Elias: levante-se e coma. Uma das maneiras que uma pessoa pode começar a sair de uma crise existencial é quando Deus envia alguém para transmitir uma mensagem para ela, para dizer: coma um pouco desse alimento, se alimente, mesmo sem vontade, coma. Você não vai morrer, ainda tem um caminho a percorrer. Deus vai buscar Elias quando Elias decide desistir da própria vida. E é assim, com alguém que pode estar ouvindo essa palavra, Deus está enviando alguém para estar com você, para estar perto de você, para estar junto de você. Alguém que está insistindo com você. Coma um pouco, se alimente. Ah, mas eu não tenho nem vontade de comer. O anjo falou: Elias, levante-se e coma. Entenda, tem pessoas que Deus envia até você somente para te incentivar a comer um pouco. Saiba que a pessoa que está insistindo para que você se alimente, que está insistindo em falar com você, que tem insistido em te procurar, é o anjo que Deus enviou para começar a te ajudar a voltar a caminhar, a se levantar, a dar a volta por cima, a voltar à vida. Eu te pergunto, quem tem te procurado para te dar um pouco de comida e para conversar com você? Aceite essa ajuda. Coma um pouco, se alimente, fale, coloque para fora seus dramas. E a gente continua na caminhada de Elias. Elias olhou em volta, 1 Reis 19, verso 6. Elias olhou em volta, viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Elias ainda não tinha forças para levantar e caminhar, mas Deus manteve o anjo falando e alimentando Elias. Tem pessoas que Deus envia até você, que vão insistir em estar com você, vão querer te ver comendo, se alimentando. Deus está enviando ajuda para você nesse momento. Atenda quem está te telefonando, atenda quem está te mandando mensagem, aceite a ajuda de quem Deus está enviando até você para te levar um sanduíche, uma fruta, um copo de suco. Aceite essa ajuda para se alimentar e recobrar as forças para voltar a caminhar.
Verso 7 do capítulo 19. O anjo do Senhor voltou e tocou pela segunda vez em Elias. Quanta gente tem voltado até onde você está e tem insistido em falar com você, em levar algo para você comer. Come um pouco. Você precisa se alimentar. Deus não desiste de você. Pessoas que estão indo até você insistentemente para te arrancar do quadro que você se encontra. Por mais que você tenha perdido a vontade de viver, Deus não desistiu de você. Pela segunda vez, o anjo foi até Elias e disse: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. O que Deus está falando com você é: você não vai morrer, porque ainda tem um caminho a percorrer. Então o melhor a fazer é aproveitar quem está querendo te alimentar, se levantar, pois a sua jornada não terminou. Quem diz quando acaba é Deus, que é o dono da vida. Então, aceite o alimento, beba um pouco de água, coma, volte a caminhar, levante e ande. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, levante, coma, beba e volte a caminhar. Verso 8, Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites. Eu hoje paro com essa declaração sobre a sua vida, deixando esse comando sobre a sua vida. A mesma palavra que atingiu Elias naquele momento de crise, seja a palavra que te alcance agora. Levante, coma, beba, seja fortalecido para mais um tempo de caminhada. Se alimente nessa semana, beba água da fonte de vida, se levante e ande. Receba essa comida espiritual. Seja fortalecido, seja fortalecida para voltar à sua caminhada em nome de Jesus. Levante-se, coma, beba e ande, que você ainda tem uma jornada pela frente. Deus te abençoe.